Muito bem, estamos chegando nesta segunda-feira, dia 17 de julho de 2017. Estamos na metade do ano. Na metade do ano de 2017. Muita coisa acontecendo e muita coisa para acontecer. Mas muita coisa para acontecer com força. E tomara que a gente tenha muito mais coisa boa para acontecer do que essas coisas ruins que já aconteceram até agora. No nosso fantástico mundo da bola, Campeonato Brasileiro, uma rodada importante, a 14ª rodada, que vai terminar hoje com o Botafogo e o Sport. Para quem está na segunda-feira, às 12 horas e 31 minutos e 32 segundos. Para você que está na reprise, 22 horas e 32 minutos já. E para você, a 1 da madrugada, 1h02. O jogo já foi, no Botafogo e o Sport, que pode ter mudado na tabela. Em cima, não embaixo, mas em cima. Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, importante, onde eu tenho para comigo que a rodada foi boa para o Atlético e ruim para o Cruzeiro e América. Por que ruim para o Cruzeiro e América? O América jogou bem, gostei, vi. Algumas falhas, mas jogou bem. Mas era o Guarani, né? O Guarani que está brigando, tentando chegar de novo. A Série A é uma equipe de Série A, sempre muito bem conceituada, sempre de primeira linha, o Guarani. E o América teve até um público de quase 6 mil torcedores no Independência. Que maravilha! Não, aí é para comemorar, que maravilha! Frio em Belo Horizonte. Mas empatar em casa é complicado. Empatar em casa, o empate é tão ruim que ele nem consta do regulamento. Empate não consta, não existe no regulamento do Campeonato Brasileiro. Empatar em casa é muito ruim. E o América empatou. Mas o América jogou uma partida boa. Boa. O América está dando ao seu torcedor a condição de pensar positivamente em termos de voltar à Série A. Está com um bom trabalho. O jogo do Cruzeiro, um baita jogo, um excelente jogo, um grande clássico do futebol brasileiro. Cruzeiro e Flamengo, Flamengo e Cruzeiro, é um dos maiores clássicos do futebol brasileiro em qualquer lugar do Brasil. É em qualquer lugar do Brasil, até se forem jogar fora do Brasil, numa Florida Cup, em qualquer lugar. Em qualquer lugar é um baita clássico. E foi um grande jogo. Foi um jogo maravilhoso, Cruzeiro e Flamengo. Digno das duas equipes, do Cruzeiro e do Flamengo. Alternando momentos de Flamengo, momentos do Cruzeiro, momentos do Flamengo. Esse é o clássico, alternando. Não teve aquele time, o Cruzeiro foi melhor o primeiro tempo, o Flamengo foi melhor o segundo, o Cruzeiro foi melhor o jogo inteiro, ou o Flamengo foi melhor. Não teve isso, na minha ótica. Houve mudanças durante o jogo, de 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Um estava melhor, o outro superou, o outro está melhor agora, o outro está melhor agora. Assim foi o jogo. Assim foi o jogo. O técnico do Flamengo, o Ricardo, a partir do momento que o Cruzeiro empatou o jogo, porque o Flamengo saiu na frente, o Cruzeiro poderia ter saído na frente, o clássico mostrou isso. O Cruzeiro poderia ter saído na frente, como o Flamengo saiu. E o placar mais justo do jogo, na minha opinião, para fazer justiça ao espetáculo, seriam 3-3, 2-2, 4-4, seria um placar para mim justo. Não seria uma vitória do Cruzeiro, na minha opinião, e muito menos uma vitória do Flamengo. Na minha opinião. Bem claro, isso é bem claro. Na minha opinião. O Cruzeiro teve mais chances, o Mano disse que o Cruzeiro teve chances mais claras. Não sei, eu vi aquela do Sassá, por incompetência do Sassá, por egoísmo do Sassá, por falta de profissionalismo do Sassá, ele jogou fora uma possível vitória do Cruzeiro. Possível. Porque o Flamengo poderia empatar, porque o Flamengo até o final do jogo estava procurando o gol, como o Cruzeiro também procurando o gol. Mas ali o Sassá mostrou e o Mano, a pergunta feita pelo Lima, da Rádio Minas,
se ele já tinha no vestiário falado para o Sassá, conversado com o Sassá, ou chamado a atenção do Sassá, ou perguntar para o Sassá o que foi, o que deu em você, o que deu em você, e ele falou, não, é melhor a gente ver as coisas boas do que as coisas negativas. Não, senhor Mano Menezes, o senhor vai me desculpar, mas pelo amor de Deus, nada disso. O repórter não tem que ficar vendo coisa boa igual você, não. O repórter tem que ver pelo menos, principalmente as ruins. O repórter vai em cima das ruins, não vai em cima das boas, não. É aquilo que você quer que pergunte o que você quer ouvir. Você quer responder o que você quer ouvir. Não, isso não. O repórter pergunta o que ele quer perguntar. E você tem que responder o que é preciso responder. Ah, não, vamos falar de coisa boa? Não, vamos falar de coisa ruim. Aquela bola do Sassá, aquilo foi um absurdo. Ah, o jogador decidiu, o jogador... Aquilo já aconteceu com o Atlético e o Casares 1 milhão de vezes. E recentemente aconteceu. O jogo contra o Botafogo aconteceu. E se o treinador não dá uma dura, não chama atenção, para valer, vai voltar, vai se repetir a história. Vai se repetir. O Atlético, o Casares é mestre em fazer isso. Tem um companheiro do lado, ele vai tentar o gol. E isso aí não tirou os méritos do Sassá no gol que ele fez. O gol que ele fez foi um gol de pura condição de quem sabe fazer gols. Bem posicionado. Aliás, foi a primeira participação dele. Numa enfiada do Diogo Barbosa. Não, foi do Diogo Barbosa. Do Diogo Barbosa. Uma jogada sensacional. Uma enfiada do Diogo Barbosa. O gol que ele perdeu e não jogou com o Rafael Sobis, a enfiada foi do Thiago Neves. A jogada do Diogo Barbosa para o Sassá foi muito bonita. E ele aproveitou muito bem, porque ele fez uma jogada, não foi jogada de jogador truculento, que só dá porrada, que só dá chute para frente. Não. De quem sabe. O goleiro saiu, foi para cima, ele, de biquinho, ele tirou do goleiro. Biquinho na corrida, tocou no canto esquerdo do goleiro. De biquinho. Toque bem sutil, ele tirou do goleiro. É de quem sabe jogar. Mas, na minha opinião, por uma decisão totalmente errada, uma decisão no momento irresponsável, egoísta, ele fez com que o Cruzeiro perdesse a grande oportunidade, talvez, de sair vencedor. Foi sim. Então, a partir do Mano, no momento que o Mano, vamos falar só de coisa boa, não. Repórter, setorista, repórter, quem participa de entrevista coletiva, tem que perguntar aquilo que ele quer perguntar, ele, repórter. Ele não tem que pensar com a cabeça do treinador, não. Ele tem que pensar com a cabeça dele. E ele tem que procurar, ele tem que perguntar aquilo que o ouvinte da rádio dele e que o torcedor gostaria de ouvir. Gostaria de ouvir uma resposta do treinador. O que pensa o treinador daquilo ali e até o jogador que executou a jogada. O que ele pensa? Para isso existe a rádio, a televisão, existem os jornais, existe o repórter que faz a pergunta. Aí o Mano vira e fala, não, vamos falar de coisa boa, você vai pegar a coisa ruim? Não, tem que pegar a coisa boa e também a ruim. E principalmente a ruim. Chegar no vestiário e exaltar a vitória, que beleza, seu time jogou maravilhoso. Que partidaço que fez o Sassá. Como o Casares jogou bem. Que beleza, que defesas sensacionais. Isso não interessa. Isso pouco interessa ao torcedor. Isso pouco interessa ao ouvinte de rádio, ao telespectador e ao leitor dos jornais. Interessa a ele muito o que deu errado. Para ele não continuar sofrendo. Para não continuar dando errado. Então, o Mano precisa ver isso aí. Mas o jogo foi muito bom, o Cruzeiro esteve muito bem. Gostei de ver o Cruzeiro mais uma vez, estou falando aqui. Mais uma vez, acho que o Cruzeiro foi muito bem no jogo. Muito bem no jogo. Não é destoou, não. Talvez não tenha estado à altura dos demais, foi o Lucas Silva. Que o Mano elogiou e eu compreendi. Ele até tirou pelo cartão. Eu critiquei a saída do Bremer, conversando com o Eduardo Panzi, mas ele me falou a respeito do cartão, que o Bremer poderia tomar o terceiro cartão. Eu não concordo com o Roger, como também não concordo com o Mano Menezes. O Mano disse que tirou o Lucas Silva porque ele já tinha sido amarelado e ele estava cercando
cercando ali, para lá e para cá, e poderia tomar o vermelho. E o Bremer, eu não ouvi a explicação do Roger, não vi o jogo do Atlético. E sobre a alteração, eu não ouvi a explicação, então eu não vou falar se foi. Eu não concordo na alteração. O Atlético está perdendo o jogo de 1-0, precisa fazer gol. Estava 1-0 ou estava 1-1? Eu nem lembro mais. Quando o Bremer saiu, estava 1-0, né? Precisa fazer gol, o técnico vai lá e tira um zagueiro. Muda. Queima uma alteração. Com todas as explicações que eu recebi, com toda a conversa que eu tive com o Eduardo, que ele é contra, esse meu pensamento, eu não concordo com o treinador que tira um jogador que está bem, não sei também, não vi o jogo, é o que eu ouvi, por causa do cartão. Você tem que dar responsabilidade. Eu já disse durante a jornada, o chefe estava do meu lado, eu falei, o que está menos aí, o Cruzeiro está muito bem, o que está menos bem, usando o termo, é o Lucas Silva. Está destoando. Aí o Mano foi lá e tirou o Lucas Silva. Eu até imaginei que foi uma alteração técnica mesmo que ele fez, colocando o Nonoca, que eu não conheço, dizem que é bom jogador. No Paraná. Mas eu não conheço, dizem que é bom jogador, que está aparecendo bem, e o Mano tem uma vantagem, que ele tem muitos volantes de qualidade. E o Nonoca entrou e não foi tanto tempo assim, mas eu não concordo com a alteração, porque está de pendurado, eu não concordo, não. Eu não concordo, eu tenho que dar responsabilidade. Ah, você dá responsabilidade, ele vai expulso, e aí? Você vai com 10? Tá. Aí, você vai com 10. Você vai com 10. Assume. Assumem tantos riscos mais importantes, agora esse aí é o menos importante. Mas o que importa, o Cruzeiro foi bem, jogadores de frente, como sempre, muito bem. O Rafael Sobis está exercendo uma função que o Mano quer, diferente. Às vezes o torcedor não entende isso. O torcedor quer o Rafael Sobis só fazendo gol. Gol, até o chefe. Gol, só fazendo gol. Mas o Rafael Sobis é um jogador que tem uma facilidade, ele tem uma qualidade no toque, no passe, no drible. Ele sabe posicionar bem, ele sabe deslocar bem, ele joga nas duas beiradas do campo, ele atrai a marcação, ele não é referência de área. Ele é diferente do Ábila, ele é diferente do Sassá. É diferente do Sassá, mas eu acho ele de fundamental importância. E ele desconcerta a defesa, como o Thiago Neves, como o Alisson, o Elber com a velocidade dele, um pouco menos, mas já com a velocidade dele. Quando chegar o Arrascaeta, quando voltar o Robinho. O Cruzeiro foi muito bem, na minha opinião, muito bem. Agora, o empate foi muito ruim. Muito ruim. Ó, mano, é o Flamengo. Tá bom. É um clássico. Mas o empate para Cruzeiro e Flamengo, o pior resultado foi o empate para Cruzeiro e Flamengo. Um pouquinho menos para o Flamengo, porque o Cruzeiro estava em casa. Em casa, você tem que vencer. Mas clássico, meu filho. Esse 1-1, ele é normal em qualquer parte do mundo. Agora, não adianta, eu não vou falar assim, o empate foi bom para o Cruzeiro porque foi o Flamengo. Não foi não. O empate foi horroroso para o Cruzeiro. Horroroso para o Cruzeiro. Principalmente pelo futebol que ele jogou. Horroroso. E para o Flamengo? Horroroso o empate para o Flamengo. Horroroso. E para o América? Horroroso. E o América também jogou bem. Gostei do América, que eu vi. Mas era o Guarani, no Independência. Mas era o Independência. O Cruzeiro era o Mineirão. Por isso, o empate eu não gostei. Mas gostei do Cruzeiro que eu vi. Mais uma vez. E gostei do América que eu vi. O Atlético eu não vi, mas eu gostei do resultado do Atlético. O resultado do Atlético foi de extrema importância. Não sei como é que foi o jogo do Atlético. Dizem que foi muito ruim o primeiro tempo, horroroso. No segundo tempo ele venceu o jogo. Venceu o jogo, ponto final. Agora arruma a casa. Tem que vencer os dois aqui no Independência. Seria uma tragédia o empate lá ou a derrota lá. Tragédia. Venceu o jogo, não vou comentar o Atlético, porque para mim ele conseguiu o resultado que todo torcedor queria, a vitória. Ponto final. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Eu quero lamentar
Porque o chefe ontem foi assaltado na saída do Mineirão. Foi assaltado na saída do Mineirão e bem próximo do Mineirão. Bem quase na porta. Né? É, na porta do Mineirão. Ele foi assaltado. E o chefe estava lá trabalhando como comentarista da minha equipe. Não estava passeando, nem foi lá só ver o jogo, não. Foi lá trabalhar. Foi lá trabalhar. Estava lá trabalhando. Mas ele não tinha lugar para pôr o carro dele. Aí ele tinha que colocar longe, lá na Lagoa, lá em outro bairro. Ele tinha que andar a pé. Andar a pé, como todo mundo que estaciona carro lá nas proximidades do Mineirão. Alguns agora que chegam mais cedo, alguns, aqueles que não sei quantas são as vagas, chegam um pouco mais cedo, ou bem mais cedo, colocam no entorno ali, estacionam no entorno. Mas eu vou falar especificamente da imprensa no Mineirão. No Independência, a escala é um pouco menor. Porque a Independência realmente existe um problema de espaço. Porque os caminhões das televisões, trabalhando no estacionamento de imprensa do Independência, os caminhões tomam metade do estacionamento ou até mais um pouquinho. Tomam metade. É uma verdade. Se a Begatrans tivesse boa vontade, Polícia Militar tivesse boa vontade, aquela subida da Pitangui ali, de um lado e do outro, poderia ser estacionamento de imprensa sem nenhum problema. Nenhum problema. Não ia atrapalhar em nada, absolutamente nada a ninguém. Ninguém. Não é estacionamento para parar na garagem ninguém, não, porque ninguém ia parar. Parou na garagem, está rebocado, está multado e ponto final. Mas no Mineirão, se todo mundo que for da imprensa, se todo jornalista que for ao Mineirão trabalhar, aquele que usa carro, estou falando o que vai de carro, né? Porque tem muitos que vão de carona, tem muitos que não vão de carro. Mas todos que vão de carro têm espaço no estacionamento e sobra muito lugar. Sobra muito lugar. No jogo de ontem, especificamente ontem, para dar como exemplo para Minas Arena, ontem deveria estar sobrando umas 60 vagas. Daí para fora. Daí para fora. Para estacionar. Daí para fora. Fora o estacionamento coberto. Que aí deveria estar sobrando umas 200. umas 200. Mas o jornalista tem que parar o carro dele lá no inferno e caminhar no meio da torcida. No meio da torcida. Caminhar no meio. Qual o problema? O problema é que tem torcedor que às vezes não gosta de certas opiniões, certos comentários, acha que o jornalista é isso, é aquilo, e pode ter problema. Como o Marcelo teve com o assalto de um torcedor. Um torcedor bandido, foi do Flamengo, chefe? Flamengo, a turma toda do Flamengo. Do Flamengo, torcedor bandido do Flamengo, assaltou o chefe, levou todos os documentos dele, levou carteira, levou tudo. Ele deu sorte que, ele deu muita sorte porque o laptop estava em outra bolsa, o celular dentro do bolso, levou os documentos, cartão de crédito e jogou a bolsa dele na lagoa. Ainda aí de sacanagem. Eu vou fazer a sacanagem, em vez de jogar fora, joga na lagoa. Mas ele recuperou, ainda bem. Então fica aqui uma crítica construtiva para Minas Arena e para BWA, dentro das limitações da BWA, mas para Minas Arena principalmente. Gente, vamos solucionar esse problema. Parar com essa bobagem. Não pode. Por que não pode? O espaço está lá, ocioso. É complicado. Doutor Maurílio. Vou aproveitar a sua deixa aí para incrementar esse assunto. Esse negócio de celular, por exemplo, você falou com o celular na Avenida Afonso Pena, 80% ele tá perdido, Já o cara foi. vem, dá o bote e sai correndo, ninguém pega. Aqui na frente mesmo, aonde for, tá uma vergonha. O banditismo está ganhando da polícia, que não tem uma política mais austera do Brasil. Eu registro aqui agora, com pesar, o falecimento do Duque. Foi ontem. Nesse fim de semana. O Duque, para quem não sabe, é Davi Ferreira, foi jogador do Cruzeiro, foi técnico do Vasco da Gama, do Cruzeiro, do América, do Norte, do Corinthians. É um técnico renomado que morreu aos 91 anos. Ele
Além disso, foi comentarista também da Rádio Tatiaia no tempo de Vaca Magra, que a gente ia para o Rio de Janeiro para transmitir jogo e ficava no apartamento dele filando. Isso é uma história que tem Do que ser Russo contada. também, do Russo também. Do Russo e do Duque, que hospedava a gente lá no Rio. E o Duque foi pupilo do Gentil Cardoso, figura folclórica do futebol brasileiro. Entrou na escola dele e foi um técnico vencedor e faleceu, infelizmente, aos 91 anos de idade. Então, a família, o Duque era irmão do Paulo Benigno, que fez época aqui também no Atlético. A família, a gente manda as nossas condolências. Para contrabalançar, eu registro também aqui o feito do Marcelo Melo. Para quem não sabe, o Marcelo Melo, o Girafa, é torcedor do Cruzeiro, é cria do Minas, é de Belo Horizonte e conseguiu. Eu vi ontem, não consegui ainda captar o tanto de anos, porque eu sei que é mais de um século que nenhum homem masculino ganhava qualquer torneio de tênis da Inglaterra, em Wimbledon, que é o mais charmoso. E ele conseguiu essa façanha, embora tenha sido de dupla, mas está no topo do mundo, é o primeiro do mundo. É o filho do Paulo, o filho da dona Roxana, que ficaram aqui no fim de semana roendo as unhas, né? E torcendo para que ele conquistasse isso. E hoje ele é destaque internacional. Eu até sugiro que o Cruzeiro preste uma homenagem para ele, o Minascense, porque não é todo dia que a gente tem um desportista tão destacado mundialmente. Futebol. Vi o jogo do América, concordo em parte com o Afonso, que o resultado não foi dos melhores. Mas tem que se olhar que com quem o América empatou é o Guarani, que está como o Fênix, ressurgindo das cinzas aí. É um time que tem potencial, é campeão brasileiro de 78, e parece que há uma organização melhor lá agora para o soerguimento do Guarani. Mas o América ainda está devendo alguma coisa em termos ofensivos. E o empate dentro de casa é sempre questionável. Mas se você conseguir uma sequência de boas vitórias, o empate, ao invés de descontar, ele vai crescer. O jogo do Cruzeiro, acho que o Cruzeiro está jogando de acordo com a música. O time dá campo para o time adversário, defende. O time adversário dá campo para ele, ele ataca. E eu acho que o resultado foi justo no todo, porque o Cruzeiro também mostrou que tem pontos que estão progredindo gradativamente. O jogo do Atlético fica muito ruim, porque você fica japeando lá para cá, num jogo no mesmo horário. O primeiro do Atlético foi sofrível. Agora, faltou, acima de tudo, empenho. Isso está me grilando na cabeça, porque o Atlético não pode deixar o Atlético Goiano impor o jogo em cima dele. O Atlético esperou e por pouco não tomou mais de um gol no primeiro tempo. No segundo tempo, jogou para valer, disputou mais, dividiu mais, deu bumbum, deu carrinho, aí ganhou o jogo e isso é o que importa. Deu um pulo na tábua de classificação. Quero chamar a atenção para um detalhe. Hoje jogam Botafogo e Náutico. Esporte. Esporte, me desculpe. O Botafogo pode passar o Cruzeiro e o Sport também. O esporte já passou. O esporte está na frente do Cruzeiro. O Sport já passou. O esporte tem os mesmos números de pontos do Cruzeiro, tem o mesmo saldo de gols, só que o esporte tem mais gols feitos. Agora, o esporte, Estou dizendo o esporte é o para o seguinte. torcedor entender. Se o Sport perder, não acontece nada em relação ao Cruzeiro. O esporte, eu quero chamar a Ele atenção. pode, se o esporte perder, o Cruzeiro pode passá-lo. Eu quero No chamar a saldo de atenção para o esporte, que é um time que está encaixado. O Vanderlei Luxemburgo procura há muito tempo por uma nova oportunidade e, para mim, é o técnico que mais enxerga no futebol brasileiro. Pode ter defeito de imiscuir, usurpar de função, dar palpite, ser estrela, mas lá dentro das quatro linhas ele viveu e é muito bom. E ele, se não houver nada ao contrário, se não houver contusão, o esporte vai dar trabalho. Aliás, já está dando. E o Botafogo também é um outro time que está aí fazendo uma campanha de regular para boa. Então, eu acho que esse jogo vai representar e vai definir aquele que realmente vai brigar no G6. Ok, doutor Maurílio, eu quero agradecer em especial ao pessoal do Parque Renascer,
Grande abraço à turma, doutor Roberto, Roberto pai, Roberto filho. Agradecer essa turma do Cruzeiro, do sócio-torcedor, que vai incrementar novamente. Tem o Adote um Campeão, que é uma ideia maravilhosa do nosso departamento de marketing, do Marconi, do Cruzeiro. E aos nossos patrocinadores, aos nossos parceiros de sempre. Eu vou falando aos pouquinhos. Porque hoje eu não vou pedir o break, nós vamos caminhar firme, então eu vou deixar com vocês aqui. Eu vou puxar. Hoje está aqui o José Alberto, o doutor Maurílio, o Matsalém, o Flávio Carvalho, o Edu Panzi. Os 2 jogos foram no mesmo horário. Então, o Eduardo viu o jogo do Atlético. Não, do Atlético, não, desculpa. Ele comentou o jogo do Cruzeiro. Você viu os 2? Vi os 2. Você ficava trocando, Não, zapeando? eu vi o Cruzeiro e gravei o tape do Atlético e vi o tape depois. Ah, você viu depois. O chefe viu do Cruzeiro, o Zé Alberto viu... Eu vi os 2, assim. Os 2 zapeando, o Maurílio viu também zapeando. Nós vi de madrugada também. Viu de madrugada também. Então vamos começar aqui pelo Cruzeiro e Flamengo, Eduardo. Vamos. Rapidinho, só para falar do América, parece muito esse jogo do Cruzeiro. O América empatou com o líder do campeonato. Eu falei da ali. Série B. Então, o resultado pode parecer ruim, mas o jogo foi bom, o jogo foi complicado e no final das contas achei normal o resultado e o América faz uma grande campanha. Mas Cruzeiro e Flamengo, primeiro, o jogo foi bom demais. Foi muito bom o jogo. Foi o que eu esperava de 2 times que, principalmente do meio para frente, tem muita qualidade técnica. O Cruzeiro deixou um pouco a desejar no primeiro tempo. Acho que deu demais a bola para o Flamengo. Isso quer dizer que o Cruzeiro foi pior que o Flamengo? Não, porque as melhores chances do primeiro tempo foram do Cruzeiro. Apesar do Flamengo ter tido muito mais posse, ter ficado com mais bola no campo de ataque, ter tido controle do jogo, o Cruzeiro em 4 contra-ataques quase matou o jogo. 2 deles com o Thiago Neves, o primeiro uma grande defesa do Thiago, goleiro do Flamengo. No segundo, uma jogada pela esquerda, que o Thiago Neves faz o cruzamento, a bola passa a linha do gol sem ninguém encostar nela. E depois uma cabeçada do Léo, acho que foi até no escanteio desse lance, em que ele cabeceia, a bola passa muito perto do gol do Thiago. Então as melhores chances do primeiro tempo foram do Cruzeiro. O Flamengo teve uma grande chance no primeiro tempo, foi uma tabela, quando o Everton saiu da esquerda, foi para a direita, tabelou com o Guerreiro, saiu cara a cara com o Fábio e chutou para fora. Foi a grande chance do Flamengo no primeiro tempo, mas ainda que o Cruzeiro tenha dado a bola ao Flamengo, e disso eu não gostei, eu achei que o Cruzeiro poderia ter se colocado mais no campo de ataque do Flamengo e não ficado esperando tanto no primeiro tempo. Assim como o Cruzeiro fez no segundo tempo. O Cruzeiro já voltou para o segundo tempo diferente. Para cima do Flamengo, sufocando, empurrando o Flamengo para trás. Antes dos 10 minutos, o Cruzeiro teve 2 chances claríssimas de gol, as 2 melhores chances do gol de gol do jogo até então. Uma delas, o René tirou a bola do pé do Elber, mas o Elber ia empurrar a bola numa jogada pela esquerda do Alisson e do Sobis. E o René fez um gol para o Flamengo nesse lance. E depois um outro lance muito parecido em que o Cruzeiro acabou também desperdiçando a chance. E aí no lance seguinte, uma falha de marcação. E aí o Mano foi feliz na coletiva dele. Todo gol de um time acontece por uma falha do time adversário. E assim como o gol do Cruzeiro aconteceu por uma falha do sistema defensivo do Flamengo, que não tinha percebido que o Cruzeiro mudou a forma de jogar com o centroavante, um homem de referência. Eu acho que deram muito espaço para o Rodney, e eu assistindo o replay depois do jogo, quem deu esse espaço foi o Alisson, que apenas olha de longe. E durante o jogo, eu achei que a culpa, entre aspas, do gol do Flamengo tinha sido do Romero, que deveria estar acompanhando o Everton e não estava. Errei. A culpa do gol do Flamengo, para mim, o principal culpado, quem errou na marcação foi o Lucas Silva. Estava olhando, não estava marcando ninguém, porque o Romero estava no Diego. Até os dois brigam, trombam no lance do gol, mostrou aí agora. E o Lucas Silva olhando, marcando ninguém, olhando para a bola. E aí o Everton cabeceia livre, escolhe o canto, lá no cantinho não tinha jeito do Fábio defender, mas o Cruzeiro, como estava melhor no jogo, e o Cruzeiro não sentiu o gol, aí o Mano fez 2 alterações que eu já tinha pedido durante o primeiro tempo, o Elber muito apagado e o Lucas Silva mal. Durante o primeiro tempo na Transamérica eu falei, põe o Sassá e põe o Nonoca, são as opções e as melhores opções. O Mano acho que viu o mesmo jogo, ele entra com o Sassá, o Flamengo custa perceber, aliás não teve nem tempo, né? De perceber que o Sobis foi jogar na direita, o Sassá virou um centroavante e ele fez a jogada de centroavante. Nas costas dos 2 zagueiros, a enfiada do Diogo, que até depois do jogo falou que fez muitas dessas jogadas no Botafogo com o Sassá, eles jogaram juntos, já se conhecem, e o Cruzeiro empatou, e aí, como disse o Afonso, né? A bola do jogo foi a do Sassá,
me lembrou muito aquele lance do Casares no Engenhão, quando ele tinha a bola do jogo, um passe do Robinho, dessa vez um passe do Thiago Neves, Casares sai ele com o zagueiro, Sassá ele com o zagueiro, o Fred entrando pela direita, o Sobs entrando pela direita, e o Sassá e o Casares tomaram a decisão equivocada. Eles tentaram dar mais um drible, o Casares tentou driblar o goleiro, o Sassá tentou puxar para a direita para bater e bateu de pé na direita mal, quando ambos tinham que ter servido o companheiro melhor colocado. E o Atlético deixou escapar a vitória lá por causa desse lance, o Cruzeiro deixou escapar a vitória aqui por causa desse lance. O resultado justíssimo, o jogo foi muito bom no Mineirão. Flávio Carvalho, está bem, Flávio? Bem, graças Teve a ausente Deus. aí, cuidando da saúde, tem que cuidar, né? Está bem agora, tranquilo? Depois dos 60 a gente tem que cuidar sempre da Tem que forma. cuidar, né, Flávio? É. Olha, eu penso diferente de vocês. Eu acho que se tivesse que haver um vencedor ontem, teria que ter sido o Cruzeiro. Para mim, o placar foi Mas se injusto. tivesse que ter um vencedor, Não, teria que ser pra mim o placar foi injusto. Você é torcedor do Cruzeiro, Porque o Flamengo... Não, assim, Afonso, eu estou analisando a coisa do jeito que eu vi o jogo. Quem teve as melhores chances na partida foi o Cruzeiro. O Fábio trabalhou única e exclusivamente numa bola no início do jogo, que ele até andou falhando naquele lance, depois ele se recuperou, mas depois, no gol do Flamengo, a bola entrou. O Fábio não trabalhou. Enquanto que o goleiro do Flamengo fez 4 ou 5 defesas ontem para salvar o Flamengo. Né? O Cruzeiro teve muito mais chance, mas muito mais chance. Então, um falso domínio do Flamengo, mas o Cruzeiro ontem poderia ter vencido o jogo tranquilamente. Acho que o placar ficou injusto até para aquilo que o Cruzeiro criou. Aquilo que o Cruzeiro criou e que o Flamengo não criou. O Flamengo tocou a bola, mas em termos de finalização por gol, foram poucas, ou quase nenhuma. Né? Na verdade é essa. O próprio Eduardo Panzi aqui falou que a única é do Everton que chutou para fora, que trocou a bola com o Guerreiro. Mas o Fábio simplesmente não trabalhou no jogo de ontem. Não, mas isso aí Certo? quer dizer pouco, não é muito não. Porque o Flamengo finalizou com perigo. Não, o Flávio não fez defesa. Mas para ser perigoso, o goleiro não tem que O fazer Flamengo defesa. fez 3 finalizações, o Cruzeiro fez 11. Certo? Para isso você ter uma ideia. Né? É isso aí. Agora é bom lembrar também que o Cruzeiro estava sem 5 titulares ontem. Sem 5 titulares. O Cruzeiro não está podendo contar com o Ezequiel. Não fala nem do Dedé. Com o Manuel. Você acha que o Ezequiel vai voltar a ser titular? Eu acho que vai. Ele Então tem que vai, ser. então Eu acho que ele continua. é um jogador que pode ser Só se o titular. Romero vier pro meio. Hein? Só se o Romero voltar Mas pro aqui, meio. mas O Ezequiel- o Ezequiel não faz a mínima falta. O Manuel, né? O Hudson, o Robinho, o Henrique. Certo? Você pega aí. O Arrascaeta você nem fala mais. Nem, né, pô, tem o Arrascaeta, certo? Então, se você for contar, né, enquanto que o Flamengo está com o time inteiro e o banco do Flamengo ontem, você pega quem estava no banco e quem entrou no time do Flamengo. Tá, mas ontem. o Flamengo teve bem ontem também. Teve, claro que teve. O Flamengo teve um falso domínio. Um falso domínio. E o Cruzeiro teve, no jogo, a chance de matar o jogo, coisa que o Flamengo não teve. Então, para mim, o placar foi injusto. Para mim, o Cruzeiro teria que ser vencedor do jogo de ontem. Agora, nota 10 para a torcida do Cruzeiro. O time, quando está bem, a torcida comparece, a torcida vai lá. Mas você sabe o que eu lamento 40 nisso? mil torcedores Sabe ontem. o que eu lamento? 43 mil presentes, a gente conta com aqueles presentes todos. Não, são 39.970 mil. Mas pagantes. você sabe o que eu comentei ontem na Rádio Minas? O chefe já tinha ido embora, eu acho. Não, Eu comentei o tinha seguinte, visto, hoje, não é o Cruzeiro não, o Atlético, o Cruzeiro, fazem festa para 40 mil torcedores, 42 mil, 43 mil torcedores no Mineirão. Fazem uma festa danada. Ô Flávio, você se lembra muito bem que o Maurílio, o Zé Alberto, o chefe, o Eduardo, que no Mineirão antigo, a gente comemorava 60 80, era 90, vazio, 100 mil 80. torcedores. Claro. 100 mil, ó, o público foi bom, de 70 mil. Hoje de 40 mil é extraordinário, porque não cabe mais, não tem jeito. Mas antigamente não tinha pay-per-view. Não tinha, claro. o jogo passando em qualquer boteco. Antigamente ou era radinho ou era estádio. Não, e outra coisa, Mas Afonso. eu tô dizendo E que antigamente, antigamente... mas não é só isso não. Deixa eu- Não é só isso não. Claro A que é. dificuldade de chegar ao estádio, o problema que tem, os principal é a problemas que televisão. tem dentro do preço, estádio, os problemas que tem preço. dentro do É estádio. preço e televisão. Preço, não tem ingresso. jeito. Afonso, deixa eu dar um exemplo para você aqui. Eu me lembro, uma vez, nós estávamos em Nova Lima, jogo Cruzeiro e Vila Nova, certo? Foi até, eu não sei, foi a TV Bandeirantes. Mostrou um jogo de São Paulo para cá ao vivo. De São Paulo para cá ao vivo. O Benito saiu, foi lá falar comigo, com o Zelinho, o Maurício estava lá também. O Benito deu uma bronca, que não pode, que eu vou entrar na justiça. Jogo de São Paulo, que não tinha nada a ver com o futebol mineiro, certo? Agora, hoje, o pay-per-view, todos os bares de Belo Horizonte têm pay-per-view. O torcedor fala assim, eu vou no Mineirão, eu vou gastar estacionamento, não tem Deixa lugar eu para parar. passar para cá.
certo? Vai. Não tem problema para entrar, Em vez, ingresso caro. dele gastar R$100 com ele, sozinho no Mineirão, ele vai pegar a família, vai almoçar e assistir o jogo, vai Assistir gastar o jogo, R$100. ele senta no boteco, Mas ele vocês pega ainda duas, não três cervejas. entenderam o que eu estou dizendo. Eu vou lá. O jogo foi Cruzeiro e Flamengo. O pay-per-view estava aí. Não tinha TV aberta, que era São Paulo e Chapecoense. O pay-per-view estava aí, os bares todos com o pay-per-view, todos. E o Mineirão bateu quase que na lotação dele, que é 40 e... Mas é a força, mas os bares todos 60 lotados. mil. 54. 60 mil. 60 mil, quando a polícia deixa. Mas Que ela tira 10 mil lugares. Nós já vimos Ela jogos de tira- Cruzeiro e Atlético com 58 mil. Pois é. Brasil Então, o que com eu estou 60 e dizendo, poucos mil. então, o que eu estou dizendo é o seguinte, hoje comemora-se por muito pouco. Por Mas muito só pouco. para completar aqui, Você já tinha completado? Não, Deixa eu passar pro não. chefe. Então eu penso que o Cruzeiro, quando voltar esses jogadores Isso aí você já tinha completado, meu amigo. Não, peraí só, calma aí, ué. Ué, Certo? não, ué. Então, o Cruzeiro joga quinta-feira contra o Fluminense, perdeu o Rafael Sobis, que é importante nesse esquema do Cruzeiro. Mas não é Ou seja, titular. Hein? Não é titular, segundo você. Não, Rafael Eu Sobis é acho que na titular. hora que voltar essa turma toda, ele vai pro banco. Não, Rafael Sobis não, ué. Vamos lá, Flávio, senão só você... Não, mas o Zé Alberto tem razão. Você falou tanto jogador aí que você vai ter que tirar. Não. Eu disse aqui, eu disse jogador de meio campo, o Hudson e o Henrique. Hudson, Henrique E e o Robinho. Robinho. Dois vão sobrar. E o Rafael Sobis é o centroavante. Dois desses vão sobrar, que você falou. Pois é, não jogaram. Aí vai entrar o Roberto, É então porque lateral direito. O o Cruzeiro deve time contratar essa do, o time semana. do Flávio joga com 15. Não, o Cruzeiro está contratando lateral direito. Você deve pintar essa semana. O Cruzeiro pode oficializar essa semana a troca do do Ávila, com 2 jogadores do Boca, 2 jogadores jovens. Então tem muita coisa aí no Cruzeiro ainda que pode. A janela fecha quarta-feira, até lá muita coisa vai acontecer para que o Cruzeiro possa reforçar ainda para o brasileiro. Você veio com bateria carregada. Que Não. bom. Bateria carregada. Porque você passou a bola para mim, terminou, depois na hora que... Aí eu levantei o problema da presença de público, aí você tomou de novo. Não. Mas isso é que é bom. Chefe, Diga, Afonso, chefe tudo estava bom? lá, dos males o menor, né? Dos males o menor, Afonso, graças a Deus, mas eu quero parabenizar a Polícia Militar aqui através do capitão Ricardo Gomes. Ele é da área da ASP, da 23ª lá da Pampulha, porque além dele É dar toda... até bom, porque na hora que você me falou do assalto, eu critiquei a polícia. porque Falei, na- cadê a polícia? Porque ela nos escoltou até lá a delegacia onde foi feita a ocorrência, né? E estava lá presente a soldada Cristina, o cabo Marques e o soldado Daniel, que fechou a ocorrência lá para nós. E em seguida, o pessoal lá da Guarda Municipal hoje de manhã me ligou, graças a Deus, conseguiram recuperar, né? Recuperaram ontem minha bolsa ainda, apesar de com os documentos todo molhado, mas conseguiram me recuperar. Pelo menos a habilitação e documento do carro, carteira de identidade, esses documentos não Menos tinham. mal. Menos mal. Então, muito obrigado a toda a galera da Guarda Civil, também da região da Pampulha. Mas, Afonso, há muito tempo eu não vejo um jogo com os times titulares em campo, né? Que o Cruzeiro, que estava para mim lá também, era o titular, é o time que vem jogando nos últimos tempos, com alguns desfalques. Mas tanto jogador com tanta qualidade. Ontem no Mineirão. Ontem você tinha... Você ainda estava com um pouquinho de má vontade com o Alisson. É. Eu ainda tive que dar uma chamada. teve que Você falou, dar uma "Ô, chamada." Você está querendo o quê do Alisson? O mais, Alisson né? nos últimos O jogos que você tá melhorou querendo, muito. né? E quando melhora, eu tenho que elogiar. Como eu tenho que elogiar o Mano Menezes também. Que nas últimas 3 partidas, vem fazendo um trabalho. Você via que eu falava sobre a questão do Mano Menezes? Não, eu te até falava, antes. não é a essa gente não. comentava. Vai eu também entrar o falava outro. com o senhor. Não, você vai sair talvez, não vai sair Mas tal. eu falava, e o Mano Menezes Mas o mexeu Vasco teve, certo. o Vasco teve sequência de jogos agora, né? Uma Há sequência quanto tempo muito que não boa. tem Então o contusão? Alisson está jogando muita bola, o Mano Menezes está mexendo certo, o Cruzeiro está encontrando grande futebol. Eu comento o momento. O momento do Cruzeiro hoje é muito bom. Foi um grande jogo. Gente, o que esse Diego Barbosa jogou ontem do Flamengo, o que o Diego Barbosa do Cruzeiro jogou ontem, o Thiago bom. Neves, entendeu? O Thiago muito Neves jogou demais ontem. Foi brincadeira. Então era muita concentração. reserva, Thiago Neves. Não. Então é muitos jogadores bons. E o resultado eu acho que foi justo. Eu não tenho nada a reclamar do resultado em si, não. Agora eu quero parabenizar, apesar que o assalto que aconteceu lá foi acontecido do Flamengo, né? Um grupo de torcedores estava passando. Mas parabenizar o Afonso, que eu Tem falei muito com você bandido antes. no meio, é né? no meio, É, infiltrado. bandido no meio, né? Mas assim, a harmonia. De qualquer torcida. A harmonia que tinha entre A torcida do Flamengo é um show, uma beleza a Não, torcida do e Flamengo. tinha muito torcedor, e os espaço da show torcida do da Flamengo não torcida. cabia. Os torcedores, né? Eu ainda até falei, quando esse pessoal que está lá fora entrar, o Mineirão não vai caber nesse espaço da torcida do Flamengo. Então, parabéns para a torcida do Flamengo, a torcida do Cruzeiro também, que deu um show no Mineirão. Mas foi muito bom ver, Afonso, não ter briga, é a torcida junto. Nos bares, do lado de fora, no churrasco, dentro do Mineirão, entendeu? E eu não vi sequer uma briga sequer lá dentro. A rixa maior é Atlético e Flamengo. Entende? Quem Aí dera não se cruza, todos os não. jogos, né? Se todos os jogos fossem desse jeito. Então eu estou parabenizando aqui para o Marcelo Araújo, que está nos acompanhando aqui lá, ó, que já mandou um monte de palpite aqui já, parabenizando o Mano Menezes e o Alisson, pela grande partida executada ontem.
Muito bem. Zé Alberto também, que esteve ausente. Nota 0 pro ato, né, Batsolim? Esteve ausente. Só um minutinho, que eu sei que deve comentar a arbitragem, mas esse árbitro que apitou o jogo do Cruzeiro ontem, a falta que vale pro Flamengo não vale pro Cruzeiro. Entendeu? Deixa eu só dar uma informação que saiu agora, o Atlético emprestou o Danilo para a Ponte Preta. Eu até dei o fim ontem de à noite 2018. isso. Mas confirmou agora. já Estava anunciou. em negociação. Isso. Que o Danilo seja feliz. Até o fim do Paulista de 2018. Que o Danilo seja feliz lá em Campinas. Zé Alberto, que também teve uma semana ausente, está de volta. Muito bem, estive lá em Congonhas, um friozinho de 11, 12 graus, mas eu gosto muito de Congonhas. Então está mais calor do que aqui. Hein? Está mais Tá mais quente do que aqui. Ah, está mais quente do que aqui, né? Aqui teve 5 graus. Um abraço para os telespectadores. Telespectadores, eu gostaria de dizer o seguinte, é que no momento a gente tem que dar os parabéns ao América Futebol Clube, ao Emerson, e dizer aos uma dúzia de presidentes que o América tem, e aos conselheiros do América e ao nosso querido colega Gustavo, para deixar o América continuar. Porque de repente eles tiram o técnico. O América está disputando o título e o Internacional tem que ficar esperto. Porque uma vaga do Guarani, outra do Juventude, outra do América, e o Internacional tem que ver. Porque perdeu para o Boa em Porto Alegre com 10 jogadores do Boa. Então o Internacional é um time de segunda categoria que está na Série B, junto com o América. Vamos parabenizar o América, que foi massacrado aqui durante o ano passado todo. Então, ótimo para o América, a situação empatar com o Guarani, é o líder do campeonato, foi um resultado razoável. Agora, o América está a 2 pontos do líder e está disputando o título. Então, eu queria dizer isso, que o América está numa posição muito boa. O jogo do Atlético do Cruzeiro com o Flamengo, eu também vi muitos Mas minutos. faz uma ressalva também aí. Como? Faça uma ressalva. Igual você estava falando, o América está disputando o título. Isso. Mas faça uma ressalva. Um é Série A, o outro é Série B. Vamos lá. Pois é, um da Série A e da Série B. Só que Série B é a segunda divisão do maior campeonato do mundo. E a Série A é a primeira. Pois é, a Série A é a primeiro. Agora, a Série A, eu estou fazendo comparação. América e Internacional são absolutamente iguais. Agora, eu já não posso mais comparar o América com o Internacional. Tem que comparar o Internacional com o Boa. Então siga. Porque o Boa foi em Porto Alegre e venceu o Internacional Então siga. por 1-0 com 10 jogadores. O jogo do Cruzeiro com o Flamengo foi um grande clássico. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, com relação ao número de público, pagante, 40 mil e tal, eu já estou no Mineirão com 100 mil. Já estou com o Atlético Cruzeiro com 75 mil. Não adianta falar que tem PPV, tem isso, tem aquilo, porque se colocarem à venda 60 mil ingressos no Mineirão, a polícia não deixa. Agora, se a polícia deixasse, podia colocar 80 mil que cabia, no meu entendimento, entendeu? Agora, a polícia não deixa passar disso. Então, não é culpa nem de Atlético nem de Cruzeiro. Agora, eu acho que foi um grande clássico, Cruzeiro e Flamengo. Eu estava assistindo com o Dudu, o filho do meu funcionário, do Lázaro, e eu comentei, com 20 minutos de jogo, eu falei, esse jogo vai ser empate. Porque estavam os dois times precavidos, o Cruzeiro chegou a ter 70% de posse de Flamengo, bola. Não, Flamengo. 70%. Flamengo teve 70%. O Flamengo chegou a ter 70% de posse de bola e o Cruzeiro jogava mais no contra-ataque. O Flamengo equilibrava o jogo e ia lá com perigo. O Cruzeiro equilibrava e ia nos contra-ataques e conseguiu marcar o gol com o Sassá. Com relação a essa bola que o Sassá não deu para o Rafael Sobis, isso é muito relativo, porque se o Cruzeiro empatou, ele é responsável, porque ele fez o gol do empate. Agora, ele achou que podia chutar, achou que podia... O Rafael Sobis recebendo a bola lá, ninguém pode afirmar que ele faria o gol. Era uma ótima oportunidade, então eu acho que a gente não pode crucificar o Sassá por isso. Porque o que ele fez foi o mais importante, ele fez o gol, que deu um empate ao jogo. Então, foi assim, acho um jogo muito equilibrado, muito bom, muito bem disputado. O Rafael Sobis jogou muito bem, eu acho que ele é muito importante. O Sassá marcou um bom gol, um belo gol. Depois teve oportunidade de lançar, o colega não lançou, mas infelizmente o jogo foi 1-1. Acho que o resultado foi absolutamente justo. Nem o Cruzeiro, nem o Atlético, nem o Flamengo mereciam vencer. Jogaram muito bem, um futebol muito bonito, mas um futebol em que os dois se equilibraram durante todo o jogo. O jogo do Atlético também eu vi. Não, do Atlético você vai falar Não, depois. só para encerrar, pô. Atlético é depois, ninguém falou do Atlético. Ah, bom, ainda. então tá bom. Só um minutinho. Sobre esse episódio que você levantou e o Zé Alberto também falou agora, quem jogou futebol sabe que o cara tendo a chance, ele quer
Ele quer consagrar. Ele não, quer é se só consagrar. Agora, a questão é a seguinte, quando ele pegou a bola, quando ele saiu para receber o passe, ele já devia estar olhando o solo lá do outro Claro lado. que ele viu. Aí ele quis enfeitar Isso e... aí. Igual o Casares fez no Rio. Exatamente. Ele igual o quis as Casares. glórias para ele. Agora, é o seguinte, o comportamento do Mano, e eu que sou crítico, quanto mais dele aqui, pela fala dele, que às vezes... O comportamento dele é defender o jogador dele. Tá Exatamente, legal, ele não vai chegar e execrar o jogador dele em público. A resposta do Mano foi a mesma do Roger sobre o Casares. Tomada de decisão errada, mas que é normal do jogo. O Não, mas repórter mas eu não pergunta, critiquei o repórter tem que perguntar. Maurílio, eu não critiquei essa tomada de posição que ele falou, que o Roger falou. Eu critiquei o Mano quando ele fala pro repórter. Tanta coisa boa para falar, você vai pegar a coisa ruim? O que é isso? Isso aí não é. Ele tem que segurar o jogador, porque eu acho que lá na Toca da Raposa, lá no cantinho, lá no outro dia ou depois do jogo, ele deve chamar o Sassá ele vai e falar, falar, ó, cara, claro, o que há? vai Você mostrar também pra participa ele do o que bicho aí, o que há? Você vai bancar o egoísmo aqui no lance daquele? Futebol é Porque aquilo equipe, é elementar em futebol. Isso é elementar em futebol. E rapidinho, ainda Casares sobre fez isso presença com de o Fred público, outro dia, a mesma coisa. presença de público pay-per-view, além de tirar público de campo, Maurílio, José Alberto e Flávio Carvalho, que são comentaristas de futebol, se não fosse o pay-per-view, se fosse na década de 80 e eles atualmente, eles teriam que frequentar estádio, e hoje não frequentam. Eles teriam, porque são quando posso, eu vou, comentaristas. eu não- Mas aí o Flávio tem. você fala você aqui, viu o Flávio, tudo, O Flávio tem uma TV de 120 polegadas na casa dele. Com replay. Com replay, com tudo, o uísque do lado. O Zé Alberto tem uma TV de 200 polegadas na casa dele, com a Pepsi dele do lado. Maurílio tem uma TV de 350 polegadas na casa dele, com cigarrinho ali do lado. Pra que ele vai sair do sofá e da TV desse tamanho pra ir pra encheção de saco e ser assaltado em estádio? Não vai. Exatamente, Eduardo. Você não A tem questão lugar é pra os estacionar. riscos que o cara tem para sair de Exatamente. casa, a família O Marcelo tem. nem foi assaltado. Tem gente que não leva Mas a eu vou em família jogo, porque todos os jogos da no América, trajeto, Série B. no Eu já trajeto perdi o um cara é jogo da assaltado. América. A questão é a seguinte, é que eu sou mais antigo aqui, eu sou o decano aqui, eu transmiti uma opção de Copa do Mundo também pela televisão. Salva. Não, televisão. Em loco, Todas as emissoras do mundo de rádio fazem pela a TV. Globo tem um, Fazem um pela... estúdio Maurílio, Mas Copa do Maurílio, Mundo não cabe todo mundo no estádio. Copa do Mundo, só um minutinho. Copa do Mundo, toda é feita pelas emissoras que têm direito de transmissão, toda pela TV, com exceção do jogo do país dele, do país dele, do órgão da rádio do país, a abertura, encerramento e os jogos do país. Os outros são todos no centro de imprensa pela televisão. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, comprado, isso aí é comprado. Deixa eu- Isso aí é divulgado, todo mundo sabe que é assim. Não é sabe não, a grande maioria não sabe. Ah, Não, veja eu uma vez, eu eu uma converso aqui. reportagem disso aí, todo mundo vê isso aí, que a Globo, por exemplo, tem uma estação de rádio que os caras ficam no estúdio. Até porque... Ontem, nenhum jornalista do Rio de Janeiro trabalhou no Mineirão. Costuma não ter nem repórter. Nenhum Costuma não credenciou. tinha. Não, repórter da Sport TV. Nenhum tinha. carioca. Só Ontem, um. não, mas Não. Aí tinha, Tô falando de só- rádio. só- Vamos falando de rádio. tinha o Eldes Júnior, que é mineiro. É. Ele não veio, ele tem MCL, ele é daqui. Não tinha nenhum repórter de rádio, TV, jornal do Rio de Janeiro pra fazer jogo do Flamengo, hein? Em Belo Horizonte. Você vê como é que tá o nível da coisa. Eu ia fazer uma pergunta pro Afonso. Certo? Ia, então não, Você obrigado, tem- então não vai fazer mais. Você tem hoje 50 anos de crônica esportiva, certo? Você hoje, se não tivesse a rádio que você trabalha, você sairia de casa para enfrentar o Mineirão, ter que estacionar seu carro a 200 metros de distância, enfrentar Peraí, tudo? Você iria? eu- Você iria, Eduardo? Não, antes de estar na Transamérica, eu acompanhava os jogos pela televisão. Eu ia em um ou outro. A pergunta que eu fiz para e eu faço para todo mundo isso. Eu acho o seguinte, eu penso que hoje o torcedor, né, a violência no estádio você enfrenta, Matusalém enfrentou isso ontem, né? Você tem dificuldade de estacionar o carro no Mineirão, né? Você tem o preço do ingresso, que é caro. Então, são vários fatores que tiram o Tá torcedor bom, Flávio, do tudo estádio. isso aí tira. Mas o Zé Alberto falou uma coisa certa. Se colocar Se tivesse 60 boa mil vontade- ingressos boa à venda, vontade. 60 mil ingressos à venda, sem restrição, 60 mil à venda, A são preço 60 acessível, mil né? lugares para Cruzeiro e Flamengo, a torcida vai lá e compra os 60 mil. Eu falei, Com pay-per-view, com tudo. Vai lá e compra 60 Agora, eu queria mil. fazer Só que agora Você não na- pode. você na reunião Agora do- tem. Cabe 62 mil, mas a Polícia Militar tira 10. Aí a Minas Arena tira mais 10.
para não sei o que. Aí ele tira uma ideia, aí vai cair para 40. Cai para 40. E é bom lembrar só uma coisa, Zé, que eu acho o seguinte, eu acho que os times que ficarem no 7º e 8º lugar esse ano vão para a Libertadores, ou pelo menos para a pré. Porque eu tenho a impressão que o título da Sul-Americana vai ficar com o Flamengo ou com o Corinthians. Acho que um desses times, ou o Grêmio ou o Flamengo, vai ganhar aí, ou pode ganhar a Copa do Brasil, né? E também aí rapidinho, Flávio. abrem 3 vagas. Então eu acho que ficando ali no 7º e 8º lugar esse ano, vai para pré-Libertadores, pelo menos, O acredito nisso. Flávio está eliminando o Cruzeiro. Você falou 51 minutos do Cruzeiro hoje. Ah, o que é isso, pô? Né? E o Flávio já eliminou o Cruzeiro e Atlético. Só um minutinho. Não. Atlético, o original, o Atlético daqui, o Galo, o original, contra o Sacoleiro, o Atlético Goianiense. Eduardo. Eu não vi o jogo, eu estava comentando o jogo do Cruzeiro no Mineirão. Baseado em resultado, o resultado foi muito bom e importante para o Atlético. Porque se vem mais uma derrota ou um tropeço com um empate lá, aí vencendo já tem muita gente reclamando, porque o time no primeiro tempo foi muito ruim. Aí o que eu posso comentar? Eu posso comentar as entrevistas que eu ouvi de jogadores. E os próprios jogadores falando que o time entrou desatento no primeiro tempo. Onde já se viu um time gigante como é o Atlético, no Campeonato Brasileiro de Série A, jogador falar que o time entrou desatento no primeiro tempo. Aí eu tenho dó do técnico Roger Machado. Ele tem que virar do avesso na beira do campo e chamar a atenção de marmanjo em vestiário no intervalo, para o time voltar com outra atitude no segundo tempo. Eu não vi o jogo, eu estou falando isso porque os jogadores do Atlético falaram na entrevista depois do jogo. Entramos desatentos no primeiro tempo, isso não pode acontecer. Mas isso é óbvio que não pode acontecer. Volta de ônibus. Time entrar desatento em Campeonato Brasileiro de Série A, isso não existe. Time de futebol profissional de Série A entrar desatento. Isso não existe, isso não pode acontecer no Atlético. E sobre as outras situações, o Afonso falou aí da substituição do Bremer, o técnico tem que correr riscos e o jogador tem que ter responsabilidade quando está com amarelo. O Roger correu risco, ele queimou uma alteração mudando o zagueiro. Isso é correr risco também. Eu lembro muito lá do Paraguai quando o Mano deixou o Léo com cartão amarelo e o Léo foi expulso. Mas não foi sobre isso que eu falei. O Mano correu risco e o Léo foi expulso. Ele ficou com um jogador a menos. Mas não foi sobre isso que eu falei. E o Roger mostrou que acertou na alteração. Ele correu risco e acertou na alteração. Ele não estava bem no jogo. Não, eu acho. Não estava bem no jogo. Eu ouvi que o Bremer está nervoso. Não dá para terminar. Peraí, Zé, deixa eu terminar. Vai lá. O Bremer estava nervoso no jogo que eu ouvi, eu não vi o jogo, mas todo mundo me falou e que o Roger acertou na alteração. Então, o que vale é o resultado. Nesse ponto, o que vale é o resultado. Eu já falei isso outras vezes, até mesmo para o Cruzeiro. Tem determinado jogo que não adianta, não tem que entrar no cerne do desempenho. O que importa é que o Atlético trouxe os 3 pontos de Goiânia. Aí o desempenho precisa melhorar, principalmente em Belo Horizonte. E que o Atlético não está conseguindo jogar. Eu penso que eu vi o jogo também. Peraí, só um minutinho, eu vou fazer rodar aqui. Eu não falei sobre isso. Eu disse o seguinte, trocar Bremer por Matheus Mancini é 6 por meia dúzia. Não estou falando da condição psicológica, não, 6 por meia dúzia. Quando está perdendo de 1-0, não precisa, precisa de atacante. É de quem joga para frente, foi isso que eu falei. Olha, Flávio, eu vi o primeiro tempo, eu vi o jogo, o tape depois do jogo do Atlético ontem. Olha, o primeiro tempo do Atlético, o pior que eu vi nesses últimos tempos, sinceramente. Eu nunca vi um Atlético tão desligado, mas tão ruim como no primeiro tempo. E no segundo tempo parece que aí o time deu uma acordada. Aí o Roger deu um choque no time lá no vestiário e o time voltou outro. Voltou com mais atenção, voltou correndo mais. O Fred ontem, chamando a atenção de todo mundo, brigando com todo mundo no segundo tempo, coisa que ele não fez no primeiro. E parece que aquilo, contagiou o restante do grupo, o Atlético foi para cima e acabou virando o jogo. Então, a vitória, que é mais importante, porque ontem, esse time do Atlético de Goiás é muito ruim, tanto que é da pedra do Campeonato Brasileiro. É muito ruim. Se o Atlético sai com um resultado, um empate, uma derrota de outra, seria, sinceramente, um resultado desastroso para o Atlético, que ia até para o próprio Roger, para a continuidade dele do trabalho do Atlético. Muito bem, estou achando que o grande que vai cair vai ser realmente o São Paulo. Vamos lá, chefe. Que vai ter uma parada torta pela frente, né? Galo. Afonso, o Atlético esse ano, para mim, fez 3 partidas, o que eu vinha falando do Cruzeiro serve para o Atlético. 3 partidas de altíssimo nível. Em momento do jogo, o Atlético tem Casares que brilha, às vezes o Robinho com um lance genial, às vezes sempre tem um que destaca, às vezes o Fred fazendo gol, até improvável, consegue chegar na bola, os cruzamentos que chega, ele coloca no barbante. Mas na realidade, o conjunto do Atlético, num todo, não vem apresentando um bom futebol esse ano.
O Atlético, com o elenco que tem, com o time que tem, ele não pode estar na situação que está, disputando na posição que está disputando hoje. Hoje ele é o 10º lugar, o 11º, não sei, do campeonato. Ele deveria estar brigando mais na cabeça, com certeza, porque o elenco do Atlético é muito caro. E é um elenco muito qualificado. Só que a colocação do 10º É a diferença de ao 2 5º pontos. não se leva muito em consideração, não, que todo mundo Todo tem o mundo tá mesmo número embolado, de pontos. o mesmo número de praticamente. pontos. Mas o que eu estou Vamos dizendo lá. é o seguinte, Afonso, o Atlético, ele não está apresentando um bom futebol, ele não inspira confiança nem para a torcida, nem para os comentaristas e nem para o narrador. Eu estava ouvindo o jogo lá, da Rádio Minas, ontem, narrando o jogo, né? Pela Minas, eu estava ao lado do senhor lá, eu fiquei desesperado, tinha hora que eu falava, gente, o que é isso? Não é o Atlético. Cadê o Atlético? Sumiu dentro de campo, não deu um chute a gol. E isso tem sido uma rotina no Atlético. Então precisa desses erros serem consertados. E o Roger, não adianta ter esse discurso que ele tem, não. Chama a responsabilidade e coloca esses jogadores para jogar, porque futebol esse pessoal tem. Zé Alberto. Não, eu queria falar aquele negócio do Mano Menezes, eu acho que ele substituiu bem, sim, no Não, meu Zé Alberto, entendimento. Por quê? Porque o jogador saindo expulso, ele vai prejudicar naquele Roger, momento e no outro jogo. E um reserva que entrar vai Tá bom, Zé, diminuir. então agora vamos no Galo. Galo e Atlético, eu acho o seguinte, o Atlético jogou o primeiro tempo horroroso, o Atlético não se explicou no primeiro tempo, desatento, igual o Flávio falou e tudo mais. O segundo tempo deve ter levado uma chamada do Roger, voltou melhor. Agora, eu acho que o principal fator da virada do Atlético foi a entrada do Robinho no segundo tempo, porque ele deu outra estrutura para o time no jogo. O Fred não marca um gol lá, uma vez ou outra, e o gol do Elias também foi decisivo. Agora, o Atlético não está com esse elenco todo. Por quê? O elenco do Atlético hoje, que tem jogado e que são os titulares, é Brenner, é Gabriel, é Iago, é Dilson, quer dizer, todo mundo da base. Esse povo todo que está ganhando esse dinheirão todo no Atlético está colaborando para quê? Para o Atlético envergonhar o futebol de Minas. Porque um time como o Atlético, a tradição do Atlético, não pode, na 10ª rodada do campeonato de 38 rodadas, 15ª. não estar mais disputando o título. O Cruzeiro é a mesma coisa. O Mano Menezes está fazendo nada demais. O Cruzeiro tinha que disputar o título. Não. Título para o Atlético Cruzeiro acabou. Tem que ser G4 ou G6. Com cuidado. Muito bem. Vou me posicionar de novo naquilo que eu penso, respeitando o que todo mundo pensa. O Mano, se o Fábio toma amarelo, ele não tira. Se o Diogo Barbosa toma amarelo, ele não tira. Se o Thiago Neves toma amarelo, ele não tira. Se o Sobis toma amarelo, ele não tira. Se o Alisson toma amarelo, ele não tira. Se o Léo toma amarelo, ele não tira. Bom, no Atlético, se o Vitor toma amarelo, ele não tira. Se o Fred toma amarelo, ele não tira. Se o Robinho toma amarelo, ele não tira. Se o Casares toma amarelo, ele não tira. Se o Gabriel toma amarelo, ele não tira. Se o Marcos Rocha toma amarelo, ele não tira. É isso que eu quero falar, Maurílio. Olha, eu não queria polemizar esse assunto aí, não, mas porque depende da circunstância do jogo para tirar. É isso. Você não viu o jogo. Todo cara- mundo tá o falando cara o Bremer ia ser nervoso. expulso. O cara é Ele um estava volante, nervoso. um volante de Tem contenção. situações e situações. É uma Tem posição. campo. O que é isso, Um gente? volante de contenção, um jogador que às vezes é obrigado a matar uma jogada, ele joga com isso. Agora, também eu acho também o outro lado, que serve muito para técnico justificar saída de jogador. É uma muletazinha, atirei aquele cara porque ele estava já com o segundo amarelo e tudo. Mas depende do jogo. A questão do volante, por exemplo, é mais vulnerável. Tem jogador que comete um cartão até por querer, porque não comete no andamento do jogo. Então, eu acho que o comportamento do treinador, nesse caso aí, principalmente do Mano, eu acho que ele tem que lavar a roupa suja dentro de casa, o Roger também. Embora o Roger fala blá, 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 aquela história de lero-lero, que qualquer um que saca de futebol sabe que ele está querendo acoitar alguma coisa, está querendo proteger o jogador dele, porque ele é o ano do comando. É o mesmo do caso do Mano Menezes. E o Roger tem que ter uma preocupação a mais. Preocupação a mais. Ele agora está numa dúvida atroz. Ele está numa dúvida cruel. Se é o Matheus Mancini ou o Bremer. Porque o Bremer estava uma pilha de nervo contra o Atlético Goianiense, lanterna do campeonato. Uma pilha de nervo. Então agora ele está ferrado. Está ferrado. Agora ele está ferrado. Afonso, mas Ele não tem mais. O Mano Menezes falou que o jogador que ele substituiu estava só cercando, não tinha coragem de dar combate
com medo de levar o segundo amarelo. Mas, só Então falar uma é coisa outro problema do jogador. no O jogador tem que ser chamado a atenção. No caso do Roger, rapidinho aqui, só encerrando, tem que 10 olhar, segundos. tem que olhar o Robinho, tem que olhar os jogadores que não estão jogando. Porque nome tem, mas futebol desse tamanhozinho. Mas isso aí nós já falamos, cansamos de falar. Quem? Robinho, que é da bola. Mas ontem ele entrou Não, bem. ontem ele entrou bem, Entrou mas bem, quem segundo tinha tempo mais foi cuidado é um dos ele. melhores em campo do Atlético. Não, e outra coisa, né, gente? Resultado de Cruzeiro e Flamengo, como Cruzeiro e São Paulo, ou Atlético e Corinthians, todo mundo imagina de cara um empate. É o primeiro resultado. Um abraço. Tchau, gente. Obrigado.